falei agora para vocês, estou estreando no cursinho. Meu nome é João, sou bacharel em Ciências Humanas e Economia pela Universidade Federal do ABC. E espero que a gente tenha bastante aprendizados aqui hoje. Gente, era Vargas. Como eu comentei agora há pouco, eu sou apaixonado por história, né? Eu gosto muito de entender, principalmente porque eu gosto de entender, não sei se isso é bom ou ruim, né? Mas entender o porquê que estamos aqui, como chegamos até aqui. Vocês já ouviram falar, provavelmente, alguma avenida Getúlio Vargas, alguma ETEC Getúlio Vargas, a faculdade Fundação Getúlio Vargas? Isso me deixa muito curioso, né? Por que quem é esse Vargas e por que é tão importante esse nome, né? Que às vezes a gente nem sabe, foi uma pessoa, o que que foi, né? Então é isso que eu quero tentar explicar e fazer também com que vocês entendam o porquê que a gente tem bastante coisa chamada de Getúlio Vargas, né? Mas como eu falei para vocês, pessoal, é muito importante a gente entender. Eu gosto de entender história para entender como que a gente chegou aqui, né? Para perceber como que chegamos aqui. Então, eu vou precisar da ajuda, quero pedir a ajuda de vocês para contextualizar o momento que a gente está falando. Eu penso muito em história como uma espiral, pessoal. Então, como chegamos aqui, tem todo um contexto histórico que não se repete, mas se repete de maneiras um pouco diferentes. Esse é um pouco da minha formação também, né? Então, qual que era o contexto no mundo? E aqui uma coisa já muito importante que eu gostaria de passar para vocês. Em história, e principalmente a história do vestibular, que a gente precisa estudar, a história do Brasil está muito ligada à história da Europa e dos Estados Unidos, a história ocidental. Então, para o vestibular, uma sagacidade interessante para a gente ter aqui, para vocês pensarem sempre, o que está acontecendo no Brasil. Não precisa decorar datas, todo mundo fala isso, eu reforço, não precisem decorar datas, mas entender o que está acontecendo naquele momento no Brasil, às vezes a gente não lembra. Mas se a gente lembrar o que está acontecendo fora no mundo, a gente consegue relacionar. E aí a gente tem uma sagacidade para escolher a alternativa certa ou fazer a resposta correta em história, tá? Então eu vou tentar passar algumas mensagens chaves aqui antes de mundo. O que estava acontecendo no mundo naquele momento? Eu quero a ajuda de vocês. O que vocês lembram? O que está acontecendo no mundo depois da Primeira Guerra Mundial? A gente está falando de entre guerras, tá? Então, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Aqui eu coloco 3 pontos, mas vocês não precisam necessariamente pensar no social e na economia e na política. Depois eu vou complementando aqui no slide com vocês. Mas o que está acontecendo no mundo nesse momento? O que vocês lembram? Assim, coisas chaves. Coloca aqui Revolução Russa, o Tratado de Versalhes, que foi muito importante. Então, Val, eu vou tentar entrar no celular aqui para acompanhar as respostas, tá? No chat. Tranquilo. A Esther ergueu a mão para falar. Pode falar, Esther, por favor. Se eu não me engano, nesse período aconteceu a queda da bolsa, a crise na bolsa de Nova York, alguma coisa assim. Boa. Boa. Isso é uma coisa. O que mais que vocês lembram? A ascensão da União Soviética. Boa. Na Revolução Russa. Mais ideias, gente. O Tratado de Versalhes. Ai, ficou ruim aqui, eu estou me ouvindo. O Tratado de Versalhes, pessoal, foi um tratado assinado depois da Primeira Guerra para definir a paz, enfim, definir os parâmetros institucionais na Europa. Então, e o grande ponto do Tratado de Versalhes foi a Alemanha considerada culpada pela Primeira Guerra Mundial e, portanto, a Alemanha, com todo o parque industrial destruído, teria ainda que pagar pela a indenização para o mundo, né, para as grandes potências naquele momento. Então, a Alemanha, o Tratado de Versalhes é o tratado que sela acordos de paz no mundo e coloca a Alemanha numa situação de culpada da guerra. Culpada financeiramente, não estou falando aqui nada moral, mas a Alemanha tem que pagar a indenização. Então, a Alemanha entra numa dívida muito grande. E a Alemanha sempre foi uma grande potência industrial na Europa naquele momento. Então, isso prejudica bastante a economia da Europa. Alguém mais lembra de alguma coisa? O que está acontecendo nesse período?
Vou começar então com o social aqui para ajudar. É, Oi? desculpa, se não me engano, o Japão foi um pouco antes da guerra começar para valer. Ele estava tentando conquistar a China e os países ao redor dele. Boa. A gente tem a guerra no Oriente, né? A guerra. Como que é o nome? A guerra. Enfim, é a guerra de fato, né? Do Japão e com a China tentando anexar alguns territórios. Hong Kong, aquele momento, é um território bastante disputado. Boa. Vou tentar então aqui pegar o que está acontecendo do ponto de vista social. Oi. Isso que você está falando do contexto é antes da era Vargas ou é durante? Antes, mas durante também. É tudo que vai estar acontecendo nesse miolo, depois da Primeira Guerra até a Segunda Guerra Mundial, até o final da Segunda Guerra Mundial. Então, tem alguma ideia? Lembra de alguma coisa que a gente já viu aqui no cursinho? Sou muito ruim em história. Fique tranquila. Eu vou tentar passar mensagens chaves, que você não precisa decorar absolutamente nada, mas lembrar, fazer com que você lembre. Então, falei para vocês, acabou a Primeira Guerra, Tratado de Versalhes. Do ponto de vista social, eu coloco em meio de comunicação. É uma coisa mais tecnológica, mas vocês vão entender o porquê que eu coloco em social aqui. O desenvolvimento de meios de comunicação em massa. Então, rádios, novos aparelhos de comunicação, telégrafo, que fazem com que a comunicação ampla fique muito mais fácil. E coisas simples, pessoal, de ampliação de voz para você falar em comícios e tudo mais. Isso aqui é bastante importante, porque é um momento de reivindicação sociais. Então, de novo, a Alemanha quebrada, consequentemente, a Europa toda quebrada, e eu digo quebrada de verdade, porque quando os países entram em guerra, todo o parque industrial que é usado para produzir máquinas, ou mesmo a população, o proletariado, os trabalhadores agrícolas, são deslocados para a guerra. E aí você quebra a sua produção industrial, você não consegue produzir embalagens, você não consegue produzir alimentos. Então, a população. E outra, todo mundo muito endividado. Isso faz com que a população fique extremamente insatisfeita e reivindique mais direitos ou melhores condições de vida, comida, literalmente. As populações estão indo às ruas, então entendam, como as populações reivindicando, borbulhando. E aí, como vocês já me ajudaram aqui, né? Falei de hiperinflação, é isso, a economia bombando, as pessoas sem poder perdendo o poder de compra, e mais, crise de 29, vocês me colocaram. Só para lembrar um pouquinho da crise de 29, o raciocínio, né? Qual que é o racional? O que acontece ali na crise? O mercado europeu destruído. E Estados Unidos saindo como uma das potências da guerra e vencedor da guerra, com um parque industrial ainda apto, né, a fazer grandes produções, começa a fornecer insumos, alimentos para a Europa, que tem uma demanda muito grande. E aí, pessoal, olha só, vejam vocês, pensem aqui comigo. Quando você tem um monte de gente te demandando, você tem, por exemplo, vou usar um exemplo do Brasil já, tá? O café. Eu produzo em 1 hectare, eu tenho 1 hectare de café e eu produzo naquele espaço. Café. E aí, só que a Europa, Estados Unidos, o mundo, demandando muito, muito, muito. E eu, pô, gente, eu não consigo responder todos os meus clientes. O que eu vou fazer? Eu vou comprar mais um. Isso aqui me dá uma garantia de lucro, certo? Porque todo mundo quer e eu não consigo atender, então tem uma garantia de lucro. Bom, isso me dá uma confiança grande para eu me endividar. Então, eu vou me endividar para comprar mais 1 hectare de terra e continuar e aumentar a minha produção. Então, eu vou me produzir muito. Só que assim, eu vejo, putz, 2 hectares não são suficientes. Então eu vou comprar mais um. Eu vou me endividando. Muitas empresas aqui, pessoal, nos Estados Unidos, principalmente, começam a se endividar abrindo capital na bolsa de valores. E quando você abre capital na bolsa de valores, é quando você pode contrair uma dívida. Então, assim, eu abro a minha ação da minha empresa na bolsa para eu ter mais, para me darem, para as pessoas me darem mais dinheiro, e com esse dinheiro eu vou comprar mais uma máquina, mais 1 hectare de terra para produção agrícola. Só que o que acontece, pessoal, ali em 1928 já, e aí a gente está falando quase 9 anos, 10 anos depois do fim da Primeira Guerra Mundial,
a população, a Europa e o parque industrial, né, os empresários, a burguesia europeia, volta a se recuperar e volta a produzir. E aí, de novo, você coloca aqui na nossa situação, eu produtor de café. Cara, começaram a voltar a produzir um pouquinho, né? Embora o Brasil fosse o principal, mas começaram a produzir um pouquinho de café. Estão diminuindo a demanda. Só que eu tenho uma dívida enorme para recuperar. Então, eu tenho uma dívida enorme ainda no mercado, com bancos e tudo mais. E aí os bancos começam a perceber esse movimento que, putz, o cara não está tendo mais tanto lucro. O que acontece? Eu não vou conseguir mais, de fato, ter muito lucro porque caiu a minha demanda e eu quebro. É isso que aconteceu. Os bancos começaram a cobrar a dívida das pessoas e eu vou quebrar. Só que isso aí foi em massa, em 1929. Então, o mundo quebra aqui. Ô, João, Oi? só interromper um minutinho. A Esther perguntou se foi nessa época que estavam falando de uma ameaça comunista. E aí, e daí a Ingrid disse assim, acho que foi na Guerra Fria. Aí, não sei, pode comentar. Vamos lá, pessoal. A ameaça o que a história, a literatura traz de ameaça comunista, surge ali desde 1900 e pouquinho, quando o comunismo, né, a ideologia comunista, começa a ganhar corpo no mundo e se concretiza em 1919, quando o Partido Comunista da Rússia toma o poder e implementa um sistema socialista, comunista. E desde então, isso se torna uma preocupação muito grande para as potências capitalistas. De fato, não sei se foi, acho que foi Stern, né? Isso se acirra mais na Guerra Fria, que acontece depois da Segunda Guerra Mundial, mas desde agora, pessoal, de fato, vocês têm toda a razão, o socialismo bate de frente com o capitalismo. Então, todos os países têm uma ameaça socialista, sim. Inclusive, isso aqui vai ser muito importante para a gente entender um fato histórico aqui dentro da Era Vargas. Mas seguindo um pouco mais adiante, do ponto de vista aí na política, né? O que está acontecendo aqui, pegando esse gancho já? Movimentos totalitários à esquerda, então o comunismo, que é um movimento totalitário ali na Rússia, e à direita, o fascismo e o nazismo começam a ganhar força. Por quê? Porque a população quer reivindicações sociais. E uma coisa muito importante, não sei se vocês vão se lembrar, o Hitler e o Mussolini, né? O Hitler na Alemanha e o Mussolini na Itália, são eleitos, num primeiro momento, eles são eleitos. Eles não tomam poder, eles são eleitos por vias democráticas. E além disso, outra coisa interessante aqui é que na Europa, nesse período aqui, antes da Segunda Guerra, 25 países adotaram modelos totalitários. Então, de centralização do poder, de regime militar forte, de ideologias, e aí muitas racistas, preconceituosas, que se colocavam superior a outras raças. Então, esse é um movimento totalitarismo. Então, o que eu quero dizer aqui para você do contexto para vocês. O contexto internacional é o seguinte, gente. As populações vão às ruas, querem reivindicações, economia da Europa quebrada, você tem líderes totalitários assumindo o poder e sendo exaltados por isso com apoio popular. Gente, a Europa está borbulhando. E o mundo estava caminhando para um novo conflito mundial. João, Oi? você pode tirar o negocinho ali do interromper compartilhamento? Só apertar no ocultar. Posso. Ah, boa. Tá, Aí vocês conseguem ver assim? Isso, aí elas conseguem ver melhor isso. E Eu também a tô vendo. Isa tinha erguido a mão, não sei se foi ela que falou. Era sobre isso mesmo? Era sobre isso. Ah, então tá bom. Beleza. Boa, valeu, gente. Também não lembrava que estava ali, eu não consegui ver. Achei que vocês conseguiam. Tranquilo. Bom. Então, pessoal, isso é o que está acontecendo no mundo. Eu quero muito que vocês coloquem isso na cabeça. Não precisa decorar a data, não precisa decorar que a Revolução Russa foi em 1917, o Tratado de Versalhes em 1919, mas entenda que o mundo está borbulhando, economias quebradas e regimes totalitários estão tomando o poder, tá? E aí, como que a gente vai aplicar isso aqui no Brasil? Eu copio e colo, né, os principais pontos.
Me ajudem a lembrar, pessoal, da última aula aqui do cursinho que o Thales deu para vocês. O que vocês lembram que está acontecendo nesse período antes da Era Vargas, né? Da última aula mesmo. O que vocês lembram no Brasil aqui? O que está acontecendo? Tinha a política do café com leite, mas eu não lembro se foi exatamente depois, um pouco antes ou... Perfeito. O Brasil está vivendo a política do café com leite. Muito bom. A Ingrid escreveu República Velha. É isso aí, é República Velha. E aí a Era Vargas vai ser uma ruptura muito grande, tanto para a política do café com leite, quanto para a República Velha, né? Vai acabar a Primeira República no Brasil quando Vargas assume o poder. Então deixa eu contar aqui um pouquinho para vocês, tentar lembrar vocês o que está acontecendo. Do mesmo jeito, lembra, gente, o que está acontecendo na Europa vai ter um reflexo aqui no Brasil. Então, do mesmo jeito que a Europa tem bastante reivindicações populares, aqui no Brasil, o exército, comerciantes, empresários, trabalhadores urbanos, e trabalhadores urbanos eu gostaria de destacar aqui para vocês, que estão reivindicando mais, mas por que os trabalhadores urbanos? O Brasil está passando por um processo de industrialização. E aí é o clássico, né? Aumenta a massa do proletariado, aumenta. E sempre muito explorados, naturalmente, até hoje, o proletariado começa a reivindicar mais direitos, começa a mostrar nas ruas insatisfações. E os empresários também. Por quê? Porque em 29, o que acontece com o café, né? Vocês me ajudaram aqui a lembrar que a gente está vivendo o regime do café com leite. E o café era o nosso principal ativo daquele momento, né? Com a crise, quando o mercado europeu e tanto os Estados Unidos também deixam de comprar, o governo brasileiro, vocês devem se lembrar da última aula, começa a pedir, começa a queimar as sacas de café. Não tinha o que fazer com o café. E eles começam a queimar, literalmente queimar produtos. Essa aqui é uma fotinho que eu achei na internet, do café sendo queimado lá no Porto de Santos, porque não tinha o que fazer com o café. Imagina, você produz um monte e não tem o que fazer, você não consegue vender, o café vai estragar. O governo incentivava os produtores a queimar as sacas de café. E aí, como na Europa, como nos Estados Unidos, o sistema de crédito quebra. Gente, vocês lembraram muito bem, né? Do ponto de vista político, estávamos vivendo a política do café com leite. Qual que, além assim, que dentro da política do café com leite, vocês lembram? Qual que era a principal característica, melhor dizendo, da política do café com leite, principalmente de São Paulo e Minas Gerais? Que era, tipo, São Paulo e Minas Gerais no centro de tudo e os outros estados, tipo, em minoria, como se eles estivessem numa cadeira hierárquica maior. Isso aí. E aí, o que aconteceu com a presidência? Porque São Paulo e Minas Gerais tinham mais poder econômico, era São Paulo produzindo muito café e lucrando muito com café, e Minas Gerais com leite também, que é um consumo, né, não sei se vocês gostam de café com leite, eu não gosto. Mas o leite, a produção de leite aumentou muito naquela época, junto com a produção de café. Qual que era, do ponto de vista da presidência, o que acontecia com São Paulo e Minas Gerais, já que eles tinham maior poder econômico? João, a Vitória também ergueu a mão, não sei se ela quer Oi, falar. Vitória. Foi sem querer, mas aproveitando o que ele falou, eles revezavam o poder na presidência. Perfeito, Vitória. É isso que acontecia. Então, nesse momento, São Paulo e Minas Gerais alternavam. Uma hora era Minas Gerais que escolhia um presidente, vejam que absurdo, né? E outra hora era São Paulo. Por quê? Isso aqui também para a vida, pessoal, muito importante. Economia sempre anda de mãos dadas e atrelado à política. Se a economia vai bem, a política vai bem. Se a economia vai mal, a política vai mal. Como São Paulo e Minas Gerais tinham poder econômico, eles que definiam a política. Para a vida é isso, sempre. Então, em 1926, Washington Luiz, um presidente de São Paulo, indicado pelo presidente de Minas, pelo partido de Minas Gerais, está no poder. Washington Luiz está no poder aqui. Em 1930 tem uma eleição. Só que o que acontece é que Washington Luiz de São Paulo deveria o quê? Indicar um presidente de Minas Gerais. Ele indica Júlio Prestes, que é de São Paulo. Isso aqui gera uma ruptura muito grande na história do Brasil, pessoal. Sabendo, né, que Washington Luiz iria indicar Júlio Prestes para a presidência, Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul formam um partido chamado de Aliança Liberal.
para combater. E aqui a gente está em crise de 29 já. Minas Gerais perdeu muito do seu poder econômico. E aí eles indicam essa aliança liberal indica um novo presidente. O vice-presidente aqui indicado era o João Pessoa. E o presidente era chamado de Getúlio Vargas, GG. Mas o que acontece? Em 1929, a Aliança Liberal perde essa indicação de Getúlio Vargas e Júlio Prestes ganha a eleição. Muito insatisfeito com essa eleição, muitos diziam que inclusive foi uma eleição fraudada, eclode uma grande crise política no Brasil. E para piorar, o João Pessoa, o vice da chapa do Getúlio Vargas, pessoal, ele é assassinado. Vejam, isso aqui é muito contraditório ainda na história do Brasil. Ele foi assassinado por uma disputa de terras, o que diz na literatura hoje, né? Acho que a gente nunca vai saber a verdade, mas ele foi assassinado por uma disputa de terras na Paraíba. Mas o Getúlio Vargas e a chapa dele, sagazmente, usam isso como, olha só o que aconteceu. O Partido de São Paulo, inclusive, assassinou o vice do Vargas nessa eleição que foi fraudulenta, que teve fraude. Então, o Vargas, pessoal, e aí de novo, o Vargas utiliza de um discurso populista, de um discurso totalitário aqui, porque a gente tem os meios de comunicação em massa estão em voga aqui. Então, o Vargas consegue usar isso a seu favor e contesta o resultado das eleições. Ele tem apoio popular, e aí de todos os estados, né? Pessoal, isso aqui, na minha opinião, o Thales falou eu estava na última aula aqui, o Thales falou que era o período mais importante da história do Brasil. Vou discordar do Thales, depois ele briga comigo, mas isso aqui é uma das maiores rupturas na história do Brasil, na minha opinião. O Celso Furtado é um autor, um economista que eu gosto muito. Ele diz que ele chama esse movimento aqui de a Revolução Burguesa Brasileira. De tão importante. Eu discordo um pouquinho do Furtado, mas de fato, sim, é muito importante o que está acontecendo aqui. Pessoal, com apoio popular e do Exército, principalmente, o Vargas toma o poder num regime que, provisoriamente, né, ele seria colocado no poder provisoriamente até convocar novas eleições. E aí, de fato, entramos na era Vargas. Rompimentos muito importantes aqui que vocês precisam lembrar. Cai a Primeira República e a política do café com leite, né, e a própria produção do café, que baixou bastante, mas que sempre ainda é muito importante para o Brasil, são rompidas. Esses 3 rompimentos é bastante importante a gente pensar. A era Vargas, pessoal, alguma dúvida? Tudo certo? Tudo claro? Podemos entrar? Tudo certo. Boa. Pode me interromper, por favor, gente. A era Vargas é dividida em 3 períodos. De novo, não precisem decorar datas, mas entendam qual que foi esse movimento, essa espiral que eu comentei com vocês. Como é que foi? Governo provisório do Vargas, que ele assume o poder, depois um governo constitucional e a ditadura Vargas no Estado Novo. Entrando aqui, pessoal, o Vargas, ele assume o poder de maneira provisória. Mas o que é a ideia importante aqui é que ele já toma grandes decisões, embora seja provisório, ele já toma grandes decisões que vão impactar a vida, que vão mudar o Brasil, vão mudar as estruturas políticas, sociais e econômicas do Brasil. Vou tentar explicar um pouquinho para vocês aqui, então. Bom, com a Revolução de 1930, né, quando o Vargas toma o poder aqui, é determinada o que é chamado de lei orgânica. Não é uma nova Constituição no Brasil, porque ela usa a base da Constituição de 1891, da Primeira República, que vocês devem se lembrar, mas a lei orgânica exige que seja convocada uma nova eleição democrática e republicana, depois de 4 anos desse governo de transição aqui do Vargas. Pronto. Outra característica muito importante aqui, gente, de novo, vocês lembram que na Europa os governos estavam centralizando o poder, né? Vai acontecer aqui também. Existe uma centralização de poder. Como que é essa centralização de poder? Principalmente, né? Além de dar vários poderes para o presidente. Os governos regionais, os governadores, o que a gente conhece hoje como governadores, né? Eles são dissolvidos, eles saem do poder aqui
E o Vargas e o seu governo, né, coloca o que são chamados de interventores nos estados. Então, é o presidente que escolheu quem serão os governadores dos estados naquela época. Não foi por meio de eleições, como era o padrão, né, depois da Primeira República. Eu destaco aqui São Paulo porque vocês viram aqui que São Paulo, o Júlio Prestes que deveria assumir o poder, né? Mas, por uma questão estratégica, naturalmente, né, quando o Vargas assume o poder, ele diz, cara, em São Paulo... importante, todos os interventores dos estados são civis, são pessoas comuns, não militares. Mas em São Paulo, o Vargas vai colocar militar no poder. E não paulista, ele vai colocar um companheiro dele, um colega dele de Minas Gerais no poder de São Paulo. O Partido Paulista fica revoltado com isso, então começa a borbulhar também um movimento contrário aqui ao governo Vargas em São Paulo. E além disso, o Vargas institui novos ministérios, como o Ministério do Trabalho, da Educação, Saúde, Indústria e Comércio. Inclusive, o Ministério de Indústria e Comércio faz uma falta danada hoje, depois que o Paulo Guedes centralizou tudo nele, né? Um absurdo. Bom, gente, e com o Ministério do Trabalho também, eu não coloquei aqui, mas é importante vocês saberem, o Vargas institui uma lei que cria os sindicatos. Então, é um decreto, na verdade. Os sindicatos são criados e institucionalizados aqui. Isso é bastante importante. Entendam, o Vargas está mexendo na vida da vida do Brasil, né? Em economia, aqui eu vou um pouquinho mais rápido porque a gente já conversou. O Vargas continua desvalorizando o café, queimando os sacas de café. Para justamente, né, ver se o preço dá uma subida, se diminui a oferta de café para tentar controlar. Ele cria também o Conselho Nacional do Café. O café é o produto mais importante do Brasil nessa época, então continua tentando, desvalorização, acho que está um pouquinho equivocado não, mas é desvalorização do preço do café, mas o produto café continua sendo muito importante. Mas para além disso, aquela ruptura importante que eu comentei com vocês de governo Vargas, gente, começa a incentivar, o governo brasileiro começa a incentivar a industrialização no Brasil. Então o Brasil começa a sair de um modelo 100% agrário para ter indústrias nacionais, de novo, centralizadas pelo Estado. Por quê? O que é importante a gente saber isso aqui, gente? E aqui eu não vou entrar tanto na economia, mas a Europa está quebrada, não consegue fornecer, os Estados Unidos quebrou todas as indústrias. O que você pode fazer se você tem necessidades internas aqui? Você vai criar indústria local. Bom, ninguém quer me fornecer, eu vou criar, certo? É mais ou menos isso que aconteceu aqui. Quais são as indústrias principais aqui? Que a gente, no começo desse processo no Brasil. Cimento, indústria têxtil e indústria química. Indústria química que é a base de muitas coisas, né? Vejam, o que a gente precisa entender aqui também. O Vargas, nesse período transitório que ele está aqui, ele começa a fazer concessões políticas para os trabalhadores, criando sindicato, Ministério do Trabalho. Os empresários também estavam insatisfeitos, ele começa a criar políticas de incentivo à industrialização. Do ponto de vista de economia, essas políticas anticíclicas, que são chamadas, melhoram um pouquinho a vida a saúde econômica do Brasil. Faz algumas concessões para o exército também. Então, o Brasil ganha um respiro institucional, né? Então, que dá tranquilidade ao Vargas para que ele se mantenha no poder. Bom, falei, tem uma setinha a mais ali, né? Falei para vocês que São Paulo estava bastante inconformado com o interventor aqui, né? Que não era paulista e era militar ainda por cima. Vocês devem se lembrar o nome de duas avenidas famosas aqui. Aliás, no dia 23 de maio de 1932, vocês lembram o que é MMDC da matemática, pessoal? MDC, na verdade, né? Mínimo multiplicado. MDC é mínimo divisor comum. É isso, Boa, né? é isso aí. Gente, aqui, olha só como a história é incrível, linda, maravilhosa. Tem um movimento de 4 estudantes que foi chamado como movimento MMDC.
diferente da matemática, que foi um movimento popular, um protesto de 4 estudantes, ferrou, não decorei o nome deles, tá aqui, dá muito pequeno, é o Drauzio, Miraglia, Camargo e o outro companheiro M aqui, que eu não consigo ler. São um movimento liderado por esses 4 estudantes, chamados de MMDC, que vão protestar no dia 23 de maio contra a centralização do governo Vargas. E o interventor paulista assassina esses 4 manifestantes. Por isso que é importante esse movimento aqui. Bom, em 9 de julho, o que acontece aqui na 9 de julho? Por que a gente tem a avenida famosa, não sei se vocês conhecem a 9 de julho, e a 23 de maio também é uma avenida famosa aqui em São Paulo, né? O que acontece no dia 9 de julho? A revolução, chamada Revolução Constitucionalista Paulista aqui de 1932, que pedia a liberdade, a independência de São Paulo com relação ao governo federal do Getúlio Vargas. É uma revolta armada, que o exército paulista aqui pega em armas, mas ele é reprimido pelo governo do Getúlio Vargas, tá, pessoal? Além disso, de novo, vocês lembram, Vargas centralizou muito poder, e aí Minas Gerais e Rio Grande do Sul começam a ficar um pouco insatisfeitos, tipo, assim, amigo, calma, né? Tá too much, isso aqui que a gente apoiou, mas menos. E aí o Vargas começa a perder esse poder, e ele faz o seguinte, bom, tá chegando aqui o período que a lei orgânica lá determina novas eleições, então eu vou chamar uma Assembleia Constituinte. Essa aqui é a terceira Constituição do Brasil, primeira da época do Império, segunda da República, e aqui a gente tem a terceira Constituição brasileira em 1934. A Assembleia Constituinte é o grupo de pessoas que vai discutir a Constituição, tá? Ou melhor, as premissas, né? Características importantes dessa Constituição de 34 é instituído o voto feminino para maiores de 18 anos, o voto passa a ser secreto, direto e obrigatório. Pessoal, mais uma ruptura importante, é o fim do voto de cabresto, que o Thales comentou com vocês na última aula, eu acho. A Constituição de 34 dá, ou melhor, cria novas leis trabalhistas que vão ser a base da consolidação das leis trabalhistas, da CLT, que, enfim, Temer tentou desmontar, mas tá aí ainda, né? A gente tem alguns direitos ainda, não tiraram o nosso dos trabalhadores no Brasil hoje. O Vargas, bom, a Assembleia, nessa Constituição, também tira o cargo de vice-presidente, retoma a independência dos 3 poderes, o Poder Judiciário, o Legislativo, o Congresso Nacional, né? E o Poder Executivo. Não sei se eu comentei com vocês, mas durante o governo provisório, o Vargas, além dos interventores, ele dissolve o Congresso Nacional, tá, gente? A lei sou eu. Não tinha deputados e senadores naquela época, nesse período aqui de 4 anos, mas aqui volta com a Constituição de 34. Outra coisa muito importante, lembra que eu falei das escolas, das ETECs, que chamam Getúlio Vargas, e da faculdade? Tem bastante escolas também que chamam Getúlio Vargas, né? Começa aqui, ó, que interessante. O Vargas institui o ensino primário obrigatório e gratuito para a população. Obrigatoriedade de serviço militar, de novo, é uma época de militarização, de totalitarismo. E aí, ele ganha um respiro, porque ele é eleito indiretamente, até que as novas constituições, que eram para ser em 34, passam a ser em 38. Ele ganha um respiro no poder. Começando, então, o seu segundo governo constitucional. Gente, aqui eu ia fazer uma pergunta, mas vocês já me lembraram muito bem. No começo da aula. Eu não lembro quem que falou, mas a gente está vendo a ameaça comunista, né? E aqui no Brasil, esse palco de fascismo, comunismo, se repete aqui por meio desses 2 partidos, esses 2 movimentos. A AIB, Ação Integralista Brasileira, e a ANL, Aliança Nacional Libertadora. A AIB é um partido de cunho fascista, liderado pelo Plínio Salgado, e a ANL, de cunho comunista, democrático, né, assim, que pregava pelo progressismo, liderado por Luiz Carlos Prestes. Isso aqui que são esses 2 grandes partidos no mundo, né?
perdão, no Brasil, que estão disputando o poder aqui. Frente a isso, gente, por conta dessa ameaça comunista, que vai ser importante daqui a pouco também, vou lembrar vocês. O Vargas institui que foi conhecido, né, pela a Lei Monstro, que é a Lei de Segurança Nacional. É uma legislação que permite que o governo federal apure e supostos crimes contra o Estado. Por exemplo, a ANL, né? A ANL poder, de acordo ali com a interpretação dessa lei e do Vargas e do governo do Getúlio, de GG, interpreta a ANL como uma ameaça para o Brasil. O Vargas se aproxima então da IB. O Vargas começa um novo momento do seu governo que acirra ideias fascistas, né, no governo, e manda fechar a ANL, porque a Lei de Segurança Nacional permitia que ele fizesse isso. Outro movimento muito importante que acontece aqui, bom, né, o Vargas fechou a ANL, certo? E o Luiz Carlos Prestes e todo o movimento aqui, que tinha bastante apoio na época, fala, cara, não, eles fazem uma reação. É uma ideia, pessoal, uma ideia trotskista, né, do Partido Comunista, da Revolução Russa, de invadir e tomar o poder. E aí a ideia aqui era invadir o Brasil em 3 estados. Ele ia invadir o Rio Grande do Norte, né, Natal, Recife e o Rio de Janeiro. Eles iam tentar tomar o poder ali. Só que esse movimento, esse planejamento da ANL é descoberto. E o Vargas consegue, o governo, né, consegue reprimir. Como que ele faz isso, gente? Olha só que fato absurdo, né? Não sei se vocês já ouviram falar em Olga Benário, mas ela era a companheira de Luiz Carlos Prestes. Sabendo desse movimento do Prestes de invadir, né, o que foi chamado de a intentona comunista, não coloquei título aqui, faltou, importante, mas esse movimento que foi chamado de intentona comunista no Brasil, né? Então, tentar invadir e tomar o poder. Sabendo disso, o Vargas extradita a companheira de Prestes para a Alemanha, nazista já, que é mandada a Olga Benário para um campo de concentração. E aí o movimento, além disso, né, por desmobilizar o Prestes, e o governo desmobiliza todo, né, todo o movimento, tudo que estava preparado, arquitetado aqui para tomar o poder, o governo de Vargas consegue reprimir. Gente, de novo, ameaça comunista. Chegando próximo, aqui em 1937, vocês lembram, comentei há pouco com vocês, que em 38 teriam eleições, certo? Em 1937, considerando a intentona comunista que aconteceu um ano antes, e o movimento socialista comunista no mundo, o governo cria uma falsa carta, chamada Carta de Cohen, que foi criada pelo governo. Isso é em 1937? 1937. Ah, tá. Faltou aqui, né? Perdão, pessoal. Mas foi em 37, o plano Cohen. Um ano antes da eleição. Vejo aqui essa notícia que eu trago aqui do Correio da Manhã, né? De 1937. Eles colocam aqui, ó, fracasso de 35. Então, o pessoal preocupado com o suposto invasão comunista no Brasil. O plano Cohen é desenvolvido pelo governo como uma carta dizendo que, putz, de novo os comunistas vão tentar tomar o poder aqui. O que é mentira, não existia. A ANL ou o Partido Comunista não estava organizado a ponto de conseguir tomar o poder. Então, o governo cria essa falsa carta e diz, gente, olha só, eu sei que ano que vem tem eleição, Vargas dizendo, né? Ano que vem tem eleição. Mas olha que perigo, em 35 o Prestes tentou tomar o poder e tem essa nova carta aqui dizendo que tem um plano tenebroso para tomar o poder de novo no Brasil. Gente, a Alemanha, lá na Europa, Vargas dizendo, tá, gente? Lá na Europa, eles estão reprimindo o comunismo. Eu acho que a gente precisa fazer igual aqui. E a gente só vai conseguir reprimir o comunismo se a gente tomar o poder e fazer um regime autoritário, totalitarista aqui.
Vargas, então, dissolve o Congresso e cria as bases para o novo governo dele. Para fazer uma nova Constituição, ele cria a quarta Constituição do Brasil, né? Para tomar o poder. Ele dá o que a gente conhece, né, o golpe de 1937, por conta, uma das justificativas, da ameaça comunista ali no plano Cohen. Nova Constituição, aí centralizadora, pessoal, passando um pouquinho mais rápido aqui, porque a gente está com o tempo, a gente já está acabando. A Constituição é outorgada, ela tem um caráter fascista, ela é inspirada na polaca, né, que ela tem um apelido chamado de polaca, porque é a Constituição da Polônia, que era um daqueles 25 países que eu mencionei para vocês, totalitaristas na Europa. De novo, centralizadora, todos os partidos são colocados na ilegalidade. E aqui o Vargas começa, gente, a ir contra a política. Ele diz que, tem uma frase dele que o mal do Brasil são os políticos. Ele, como um populista, um político populista, dizendo isso. E Vargas aqui toma uma nova, se moldela novamente. Uma coisa importante aqui, a gente está falando bastante, né, do que existe hoje no Brasil. Aqui, nessa nova Constituição, o Estado é obrigado pela Constituição a ter um papel de estimular a produção artística, cultural e científica no Brasil. Enfim, então, o Vargas cria essa nova Constituição para dar um golpe. Aí vocês estão pensando aqui, bom, e aí, né? Eu aqui estou dizendo para vocês, bom, o Vargas está olhando para a Alemanha, ele tá apoiando Hitler? Não, na verdade não. O Vargas nunca tomou partido, bom, para o Hitler nunca, e depois a gente entra quando a gente entra na guerra, a gente entra do lado dos Estados Unidos, né? Para pedir dos Estados Unidos. Então, aqui, o Brasil não tomou partido durante esse período de Estados Unidos ou de Alemanha. Mas aqui, enfim, essa aqui é só uma charge. Eu vou pular. Eu vou mandar os slides depois, tá, gente? Vou pular aqui só por conta do tempo. Então, essa Constituição determina um novo momento do Vargas no Brasil, que é a ditadura Vargas, ou o Estado Novo. Vou deixar isso aqui para vocês também darem uma olhadinha depois. Mas o que é importante a gente ver aqui, gente? É um governo totalitário, que persegue qualquer movimento contra o governo. Os partidos políticos estão proibidos e tem intervenção em todos os estados. Continua o Brasil investindo em indústria. Isso aqui é muito importante. O Brasil continua. Inclusive, é aqui, nesse momento, que é fundado a Vale, do Rio Doce, né? Vocês conhecem a Vale? E a CSN, empresa de siderurgia. Também outra coisa muito importante aqui, gente, Vargas institui a CLT para amenizar um pouquinho as ânsias políticas, né? Eu disse para vocês, a base da CLT foi criada anteriormente, durante o governo provisório. E aí ele consolida, né? Todas essas novas leis que foram criadas, sindicatos, justiça do trabalho, salário mínimo, imposto sindical, são unidas na consolidação das leis trabalhistas, e é aqui que é instituída a jornada de, no máximo, 8 horas e as férias remuneradas também, dentro de uma única legislação, a CLT. João, a Vitória escreveu, consolidação das leis do trabalho, né? Isso. Desculpa. Consolidação das leis do trabalho. Bem parecido. Eu falo, acho que sempre falei trabalhistas, mas bem lembrado, essa notícia que eu copiei e colei do Jornal à Noite, então você tem razão, Vitória. Gente, Brasil entrando na Segunda Guerra Mundial. Tô acabando, vou passar um minutinho só. Como que é o movimento da Segunda Guerra Mundial e o Brasil como é que entra? O Brasil participa porque os Estados Unidos, o Vargas queria muito construir a CSN, a empresa de siderurgia nacional, né, a Companhia Siderurgia Nacional. Só que para isso precisa contrair grandes empréstimos para criar a empresa aqui, para comprar materiais e tudo mais, né? Bom, o Vargas faz um acordo com o governo dos Estados Unidos que faz um empréstimo para a construção da CSN. Em troca, os Estados Unidos poderiam construir uma base militar no Nordeste, no Brasil, Maranhão. Ok, isso foi feito em 1939, já no início da guerra, né? A Alemanha sabe disso e fala, opa, mas Vargas, a gente estava conversando, né, tal.
Fala Vargas, não, eu tô do lado dos Estados Unidos aqui porque eles me deram dinheiro que vocês não me deram. A Alemanha bombardeia navios mercantes do Brasil com produtos comerciais do Brasil. E o Brasil declara guerra ao eixo, né? Aos regimes totalitários, fascistas, nazistas. Então, o Brasil entra tardiamente na guerra, em 42, ao lado dos Estados Unidos, Inglaterra e Rússia. Gente, mas... Uma coisinha rapidinho. O Brasil... Ai, calma, que foi muito rápido. Desculpa. Eu esqueci o que eu ia falar agora. Calma. O Brasil estava do lado de quem? Dos Estados Unidos? Isso, os aliados, né? Chamados aliados. Estados Tá. Unidos... Estados Unidos, principalmente, né? Estados Unidos, Inglaterra e Rússia, União Soviética. Tá bom, obrigada. Imagina. Gente, desculpa que ficou meio corrida finalzinho, né? Na próxima sexta eu vou dar um plantão, e a gente pode entrar um pouquinho mais no detalhe, tá? Gente, o Vargas tem o regime... Veja que estranho, né? O Vargas era um regime totalitário, mas entrou lá dos países democráticos e ajudou a derrotar o fascismo na Europa. Não tinha mais ambiente para ele aqui no Brasil, né? Então, ele renuncia ao poder por conta dessa contradição, justamente, né? Era um governo totalitário e em 45, com o final da guerra, com a queda do fascismo, nazismo na Alemanha, não tinha mais ambiente para um regime totalitário no Brasil, né? Principalmente. A população vai às ruas, exigindo a redemocratização. O exército também pressiona o Vargas, porque foi lutar ao lado dos regimes democráticos, e Vargas renuncia ao poder no Brasil. Mas, e aí vai ficar o gancho para a próxima aula, o Vargas renuncia ao poder, mas muita gente gosta do Vargas e tem um movimento chamado querenismo, né? Queremos que Vargas continue no poder. Vargas volta ao poder no futuro, mas aqui é coisa para a próxima aula. Encerro aqui. Acho que a gente está com pouco tempo para dúvidas, mas eu estou tomando o tempo da aula de outro colega aqui, né?